nós iniciamos e já temos algumas pessoas que pretendem se batizar. Na verdade, a Bíblia, né, a palavra de Deus diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu sempre digo que o batismo ele é um ato contínuo da tua fé, da nossa fé. Quando eu tenho bem definido dentro de mim o que eu quero na minha vida espiritual com Cristo, então eu anuncio isso para o próprio Cristo, para o universo, para Deus, para as pessoas, para todo reino e toda potestade, e digo assim na minha atitude: eu quero me batizar, eu quero entregar a minha vida. Eu sei que agora o Espírito Santo de Deus ele faz parte da minha vida e eu quero anunciar isso nessa atitude, nesse gesto que é o batismo. Então, se você sentir no teu coração o desejo de se batizar, ele vai ser realizado provavelmente lá em Irajá, no domingo às 10 horas da manhã. Nós estamos lá quase fechando com espaço, e aí você pode dar um nome para um dos nossos obreiros, cooperadores, qualquer um, missionários ou cooperadores que nós temos, e dar teu nome. E aí a gente vai estar orando por você, porque todos os passos que nós damos para Cristo, acredite, sempre vem muitas barreiras, muitas lutas para tentar impedir com que aquilo se realize e se concretize. Então a gente sempre ora continuamente para aquilo ali não ser um fator impeditivo para o que se pretende, para que a fé e que o Senhor ele possa assim estar permitindo essa realização. Amém? Amém. Eu vou te convidar agora para abrir tua Bíblia no livro de Josué, no Antigo Testamento, é depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 1, primeiro capítulo. Nós vamos aprender com esse homem de Deus um pouco. Josué, capítulo 1, e o versículo é 1 também, amém? Meditar na Bíblia, meus irmãos, é o maior ato de fé, porque você vai bebendo dessa água, você vai se enchendo do Espírito, porque o Espírito de Deus ele é a própria palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos meditar juntos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que tu pisar a planta do vosso pé, eu vou tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Amém? Amém. Meus irmãos, eu preciso que nós entendamos, você entenda, eu entenda, que a palavra de Deus ela tem o poder de mudar destinos, assim como falou o nosso missionário Gabriel. Na verdade, muitos acreditam em predestinação, acreditam que já existe um livro
ou uma sabedoria de Deus que já tem tudo nas mãos dele que vai acontecer. Entenda o seguinte: quando você começa a meditar na Bíblia, realmente você vai ligando os pontos e vendo que existe uma predestinação. Mas entenda o seguinte: essa predestinação, ela pertence somente a Deus. Ele não revela isso ao homem. Então aqui na terra, as nossas escolhas, elas vão nos destinando, nos levando a caminhos. Só que estes caminhos, o Senhor, como Ele é onisciente, Ele já sabe quais serão. Ele sabe exatamente o que você vai escolher diante de cada fato, de cada circunstância e de cada momento. Ele sabe se apresentar alguma coisa contra você, como você vai reagir. Ele sabe se alguma coisa chegar nas tuas mãos, como você vai sentir. Ele sabe se alguma afronta ou se algum benefício chegar a você, o teu estado de espírito concernente àquele fato. Ele sabe todas as coisas, só que isso é oculto a Ele. Isso pertence a Ele, não pertence aos homens. Porque se Ele pudesse, ou nos desse a chance de ver o nosso amanhã, eu sempre digo, ou nós sairíamos correndo, fugindo de vergonha, ou nós iríamos entrar numa zona de conforto, assim como um príncipe. Já que eu sou filho do rei, eu já sei que tudo vai acontecer, eu não preciso fazer mais nada. Mas o Senhor, Ele diz na palavra dEle que a palavra dEle realmente prova os nossos corações. Porque diante de um fato, quando eu me declaro cristão ou cristã, quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, contra o fato de eu conhecê-lo, não há argumento diferente da forma que eu tenho que agir conforme o amor. Então entenda que a palavra, na verdade, ela me revela. Porque se eu não conhecesse esse Deus, diante de uma circunstância, eu já saberia como agir. Como muitos dizem: se fosse antigamente, eu faria isso aqui. Ele não me conhece, ela não me conhece. Aquilo ali, as pessoas estão louvando aquele velho homem, aquela velha mulher, aquela velha atitude que ela manifestava diante de uma circunstância. Mas agora o Senhor não. Quando você começa a conhecer a verdade e a palavra, e você se declara como liberto por essa palavra, por mais que a tua carne, a tua vontade queira fazer ou falar aquilo, lá dentro de você existe um juízo de valor diferente, que diz dentro de você: não farei por amor ao meu Deus, não falarei por amor a esta palavra, a esta verdade que me salvou, que me libertou e tem estado comigo a cada dia. Então entenda que somos nós que vamos destinando a nossa vida. Se você hoje está aqui, se você tem ouvido a palavra de Deus, entenda que o Senhor, Ele diz na palavra dEle, que Ele sonda o nosso coração, que a palavra dEle tem o poder de dividir a alma e o espírito e saber quais são as nossas intenções e propósitos diante de cada fato da nossa vida. Ninguém joga areia aos olhos de Deus, irmãos. Tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que ele plantar, tudo aquilo que ele fizer, ele colherá diretamente proporcional. Essa é a lei da palavra, é a lei de Deus. Isso não está diretamente ligado a pastor, a igreja, a instituição. Isso é o Senhor, é o contato que Ele tem com a tua vida. Então agora, quando eu sei disso, paulatinamente, eu vou me tornando desejoso por essa verdade. E Ele vai fazendo dentro de mim um trabalho que homem nenhum pode fazer, que ciência nenhuma pode fazer. O trabalho que o Espírito Santo de Deus faz dentro de nós nos transforma numa nova criatura, numa nova versão. Ele vai limpando as tuas vestes, tuas mazelas, teus traumas. Ele vai limpando todos os nossos valores errados. Ele vai tirando de dentro de nós tudo aquilo que a nossa vontade às vezes tinha, mas não tinha força. Ou seja, maior é o que está dentro de nós quando o Espírito Santo está, do que o que está no mundo. Então nada de fora para dentro pode me afastar desse amor de Deus. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, ele relata: quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nem nada, nenhum problema
Então entenda que quando o Espírito Santo está com você, você se torna verdadeiramente imbatível. Imbatível contra o quê? Contra todas essas forças externas que tentam te desestruturar, mexer com teus sentimentos, com teus momentos. Você se torna, irmão, uma pessoa plena. Você, minha irmã, se torna uma pessoa completamente feliz. E se o Senhor te trouxe aqui essa noite, tem te trazido e tem falado com você, Ele está dizendo, a felicidade do mundo, ela é um estado. Você não é feliz, você está feliz, porque naquele momento, alguma coisa te proporcionou felicidade. Mas a felicidade que eu te dou, ela não é um estado, ela é plena dentro de você. Porque independente da circunstância que você vive, você consegue ver alegria no meio do vento, você consegue ter paz no meio do caos. Só o Espírito Santo pode proporcionar isso para você, irmãos. Então, daquelas portas para fora, nada pode te alegrar mais do que a palavra de Deus. E agora o Senhor, Ele vai ter com a tua vida, Ele vai ter propósito, plano. Se você vivia sem razão, sem propósito, Ele vai ter propósito com você. O primeiro propósito que Ele faz, e a promessa grande que Ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então agora entenda que dentro da tua casa, no teu lar, na tua família, onde você pisa a planta do teu pé, você foi o escolhido ou a escolhida para que a luz do Senhor reflita dentro de você. Então agora as pessoas vão sendo contagiadas pela tua verdade, não tua, a verdade que está dentro de você. Então você vê pessoas anos na igreja que nem os da casa dão credibilidade e respeito ao que ela é, porque ali dentro às vezes nunca houve conversão de verdade. No momento em que você respira Jesus, que você exala Jesus, que você bebe dessa água e come desse pão, é impossível as pessoas à tua volta não serem saciadas pelo que você tem, porque em vez de você reagir como o mundo agiria, você vai agir completamente diferente, e aquilo ali vai falando dentro da pessoa. A maior pregação que você pode dar e ter é o teu comportamento, são as tuas atitudes diante do teu próximo, porque eles vão estar sempre te observando, e quando você age de uma forma diferente, aquilo ali fala dentro da pessoa. Ela pode não falar, mas ela vai te observar minuciosamente em cada atitude da tua vida. Então agora, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, você vai ver homens que obedeceram a essa verdade e verdadeiramente procuraram ser a luz desse mundo. E homens que, mesmo conhecendo a verdade, optaram em fazer a sua vontade e não a de Deus. Então você vai ver histórias destinadas a uma felicidade plena e histórias destinadas a uma desgraça completa. Por quê? Porque quem conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz, e não a pratica, é melhor que não a tivesse conhecido. É como o homem que constrói a sua casa na areia, e quando vem o problema, o vendaval, a tempestade, aquela casa vai embora, porque as pessoas olhavam e diziam assim: que casa bonita, mas não sabiam que os fundamentos estavam completamente rasos, em areia, em material volátil, que no primeiro vendaval aquilo ali ia tudo embora. Então aquilo era só bonito de aparência, mas não tinha fundamento. O Senhor agora está dizendo para você, quando você se torna um praticante da palavra, os teus fundamentos são em rocha sólida. Agora você não é belo só por fora, mas por dentro você vai ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. E quando vem o vendaval, a água, a tempestade e o fogo, você não balança. A casa pode até cair, mas a tua estrutura está sólida e firme e consegue se tornar e construir outra casa em cima daqueles fundamentos, porque eles estão em Cristo Jesus. Então aprenda o seguinte: nada desse mundo pode disputar dentro de você o amor que Ele quer colocar dentro de você. Por isso que muitas pessoas sofrem, porque onde está o teu tesouro, ali também vai estar a tua vontade, o teu desejo, o teu coração. Se eu coloco o meu desejo, o meu coração num sentimento de um ser humano, eu não sei o que tem dentro daquele ser humano. O dia que aquele ser humano sai da minha vida, vai um pedaço de mim junto, porque eu depositei meus sentimentos em uma casa que não tinha fundamento. Agora, quando Jesus e você são só, pelo amor que você disponibiliza a Ele, acredite, nada pode te abalar, porque não há como roubar o tesouro que Jesus põe dentro de você. O Espírito Santo é imutável, ninguém consegue tirar parcialmente ou completamente Ele de você, a não ser que você o expulse com as suas atitudes e a sua desobediência.
Então agora Jesus está dizendo: eu te chamei para mudar a tua história, teu destino através da minha palavra. Pare de sofrer, de fazer escolhas erradas, de colocar o coração onde não é para ser colocado, o teu sentimento onde não é para ser posto. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro fora de mim. Mas Senhor, eu não tenho força, eu não sei como se faz. Apenas se derrame aos meus pés, apenas lute para estar aos meus pés, apenas põe o teu coração em mim e ore incessantemente, porque eu vou te revelar a cada segundo da tua vida que eu sou contigo. E agora Moisés, um homem de Deus, chamado na terra como o segundo Cristo, pensavam que ele era o Cristo, só que ele não era o Cristo. Ele nasceu de um ventre de mulher, ele foi entregue aos egípcios, ele foi criado por governantes egípcios, um homem rico, cheio de etiqueta, cheio de poder. Mas ele foi um escolhido de Deus para fazer a diferença nessa terra, e ele fez. E o dia que ele entendeu o chamado dele, ele renegou toda aquela riqueza, toda aquela glória, todo aquele poder, porque ele entendeu pela fé que servir e obedecer a Deus era muito mais importante do que ouvir e obedecer a homens, irmãos. Quantos têm obedecido a homens para ganhar, para trazer benefício para a sua própria vida? Entenda, Deus vai nos provar, Ele vai colocar-nos à prova para saber se nós somos capazes de renunciar a valores nessa vida. E Moisés renunciou todos os valores, irmãos, e ele é lembrado até hoje. E quando o Senhor assim o leva, porque nada nessa terra é eterno, apenas a palavra de Deus e o Espírito de Deus, ele olha para Josué, um jovem que estava sempre ao lado dele aprendendo, e Deus fala: Moisés, você não tem visto Josué ali? É ele que vai te suceder. E aí Moisés passa para ele esse sacerdócio, esse poder, e diz: Josué, você foi constituído para conduzir o povo de Israel. Não é uma tarefa fácil não, porque quando você se converte, irmão, você conduzir às vezes uma pessoa com mais experiência de vida, mais idosa que você, e você tem que aconselhar. Você vai ver pessoas que aparentemente são super felizes e por dentro completamente destruídas, e às vezes é de você que vai sair a palavra que vai virar uma chave naquele coração. Então todos nós nos tornamos pai de multidões. Ele falou: eu te escolhi para ser nessa terra sacerdote e príncipe. Não pense que você, não por estar aqui na frente pregando, ou por não orar, não profetizar, que você não é um sacerdote, não, uma sacerdotisa. Deus te escolheu para você ser a diferença na tua casa, na tua família, sim. Assuma essa responsabilidade, porque o Senhor, quando disse: eu te escolhi para ser pai de multidão, para ser sacerdote, para ser príncipe, princesa, ser cabeça, Ele não falou: te escolhi só quando você for um pastor ou uma pastora, só quando você tiver 10 anos de igreja, só quando você ler a Bíblia toda, não. Ele fala para você e para mim: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e no momento que você se posiciona comigo, você já é um sacerdote nessa terra, porque as pessoas estão te olhando, o mundo espiritual está te olhando, e cada gesto, atitude e palavra está tudo diante de mim, diante do meu espírito, e tudo que você fizer, se for em mim, vai ser bem sucedido, porque eu não decepciono aqueles que me escolhem. Eu te escolho para crescer, para vencer, para possuir a terra, mas não é por você, é por mim. Por que muitos se perdem no meio desse caminho? Porque são seduzidos, porque quando as maravilhas, as belezas, as delícias desse mundo se apresentam diante de um servo e de uma serva de Deus, ele coloca tudo de lado, escolhe esse mundo em detrimento da palavra de Deus. Mas o Senhor, essa noite, Ele está falando: eu te escolhi para fazer e ser a diferença, e eu não te deixarei só. E quando Josué entendeu isso aqui, não bastava só Moisés ter falado, não. Porque se você abrir o Salmo 25, você vai ouvir alto, claro e bom tom o Espírito Santo falar dentro de você: a minha intimidade são para aqueles que me temem, dos quais eu faço uma aliança que ninguém pode quebrar. Então, se você está aqui essa noite, o Senhor está falando para você: eu te chamei para ser íntimo e íntima minha, e eu não te deixarei só. E o íntimo funciona assim. Quando Josué entendeu isso aqui, a primeira coisa que Deus, o próprio Deus, falou foi isso aqui, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora dispõe-te, Josué, passa esse rio Jordão,
passa com o meu povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora Moisés, ele recebeu de mim esse sacerdócio, esse comissionamento. Agora sou eu que te chamo e eu te entrego e falo para você, versículo 3: todo lugar, Josué, que tu pisar a planta do teu pé, eu vou te dar, como eu prometi a Moisés. Então entenda que o Senhor tem promessa para a tua vida. Agora preste atenção, tema da redação que eu fiz em 92, eu gravei aquilo dentro da minha alma: não há direito sem dever. Nunca houve direito sem dever. O direito todos nós queremos, mas o dever é a assunção de responsabilidade. Isso a nossa carne não quer, porque dá trabalho. Eu quero todos os benefícios que Deus pode me dar, mas eu não quero entender o que Ele quer na minha vida, o que Ele quer na tua vida. Agora, quando um homem é sincero com Deus, é verdadeiro, uma mulher é honesta com Deus, ao invés de ele querer o direito, ele pergunta: Senhor, qual é o meu dever? E Deus, quando olha isso dentro de um coração, Ele já começa a te dar muito mais do que é o teu direito. Entende, irmãos, que tudo começa, se processa e termina dentro de nós. É como eu me posiciono diante da palavra de Deus. E Ele viu no coração de Josué sinceridade. E por isso que Ele otorgou a Josué essa responsabilidade de fazer ele continuar a obra que Moisés tinha continuado, irmãos. Porque se eu não fizer a obra, outro fará. Se você não escolher salvar o teu parente, teu pai, tua mãe, teu irmão, Deus vai levantar outro. Mas nós, como reprovados, seremos envergonhados diante do Senhor. Porque o dia que Ele nos chamar, abrir aquele livro e dizer: meu filho e minha filha, vem aqui. Ou Ele vai dizer: passa para cá. Venha, bendito do meu Pai. Ou Ele vai dizer: aparte-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque para Deus conhecer um homem e uma mulher, é porque Ele olha para dentro do nosso coração e Ele vê a sua própria imagem e reflexo. Ou seja, é Jesus dentro de nós. Porque nós não somos conhecidos sem a presença de Deus, porque nós somos feitos, gerados em pecado, como diz o Salmo 51, em pecado eu fui gerado. Nada de bom há no homem sem Jesus. Ele está fazendo aquilo ali de bom por algum tipo de conveniência, para o seu bel prazer. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo, ele tem muito mais prazer em perder, em ceder, em fazer pelo outro, do que qualquer ser humano. Porque quem está dentro dele é o Espírito Santo de Deus. Deu para entender de onde vem a verdadeira bondade? Deu para entender de onde vem a verdadeira verdade? A verdadeira bondade, a verdadeira verdade, ela vem do reino dos céus. Porque quando é vindo a nós o reino de Deus, o reino, você se torna um só. E no momento que a palavra de Deus está dentro de você, e você se torna um com Jesus Cristo, você está completamente blindado neste mundo. Nada pode te tocar. Se alguém te amaldiçoar, amaldiçoado será. Se alguém desejar algo contra você, é contra ele que virá. Se alguém desejar tirar o que é teu, ele nunca vai ser feliz nessa terra, porque ele tocou um ungido numa ungida de Deus. Está dando para entender que a palavra de Deus te transforma em uma nova criatura, que não adianta ficar lutando com as próprias mãos, não adianta ficar lutando com a sua própria vontade, porque não há como vencer aquilo que não pode ser vencido sem a presença de Deus. Ele diz em Hebreus capítulo 1, se tu abrir a tua palavra aí, ele vai dizer assim: pelo teu nome está escrito no livro da vida, eu darei ordem aos meus anjos, os meus ministros, porque eles são conservos teus, eles te respeitarão, eles serão usados para o que tu quer. E você, como servo e serva de Deus, vai dizer: Senhor, toca lá naquela pessoa que está em outro estado, toca lá naquele lar, toca lá naquela vida, Senhor. E os anjos do Senhor vão trabalhar em favor daqueles que o buscam, irmãos. Vale a pena servir esse Jesus. Você nunca vai estar só. Vale a pena, você não vai sentir preocupação, a tua mente não vai ser abalada, você não vai sofrer por antecipação, ficar com crises de ansiedade, você não vai ficar preocupado com aquilo que você nem sabe se vai acontecer. O mundo e a sua aparência, é isso que eles prezam. O mundo está doente, as mentes estão cada dia mais doentes. E tudo isso, irmãos, está inserido diretamente em uma coisa: a falta do Espírito Santo de Deus. Se você está aqui essa noite, preste atenção. É o Senhor que tem te trazido, irmãos. Quando eu comecei a receber o valor dessa palavra, eu tinha vergonha. Quando eu entrava naquela porta, eu sempre sinto isso. Quando nós temos um desejo, alguma coisa nossa, carnal, sentimento humano, a gente coloca sempre o coração naquilo e a gente presta muita atenção.
A gente bebe daquela água porque é o nosso interesse. Entenda que o que é pregado, que o que é falado, quando é ministrado o louvor, aquilo é uma oportunidade que eu estou tendo para que o Senhor vá me lavando de dentro para fora. E quando eu saio por aquelas portas, eu tenho uma nova consciência. Quantas pessoas entram, às vezes, cheio de mágoas, cheio de raiva do próximo, e quando a palavra atinge o coração, ela vai limpando a nossa alma, a gente sai com mais resiliência, com mais vontade de amar, de perdoar. A gente consegue olhar a vida de uma pessoa e falar, pô, ela fala isso de mim ou contra mim, porque ela ainda não conhece esse amor, mas eu ouço esse amor, e esse amor está dentro de mim. Eu não vou julgá-la como ela me julga. Você perdoa, irmãos. E quando você faz isso, é liberado no céu sobre a tua cabeça bênçãos. Porque quem impede das bênçãos chegar até nós, a nossa família, tudo que nós somos nós mesmos. Agora, no momento que eu me trato de dentro para fora e falo, Senhor, entra na minha casa, na minha vida e faz uma estrutura forte contigo, Ele vai mudando a tua história. Então tudo depende de você. E quando Josué, ele aceitou essa palavra aqui, o Senhor começou a falar com ele. E olha o que ele disse: todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, eu vou te dar, Josué, assim como eu prometi a Moisés. Pode ter lá pessoa que não gosta de você, que te odeia, que seja mais poderosa que você, que aos teus olhos você nunca vai ser mais que ela, mas quem é por você é muito maior do que tudo. Onde tu pisa a planta do teu pé, não adianta, a pessoa pode fazer feitiçaria, maldição, macumba contra você, pode botar pessoas poderosas contra você, um a um vai caindo. Vale a pena servir a Jesus. Mas agora vem o dever. Quando ele diz aqui no versículo 5, ninguém, Josué, te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te deixarei e nem te desampararei. Há momentos que o teu coração e a tua mente diz para você, tu está sozinho, fulano não te liga mais para você, fulano só está com você quando você tem alguma coisa. Mas o Senhor vai falar assim: fulano pode te deixar e te largar, meu filho, minha filha, mas eu nunca te desampararei. Glória a Deus. Quando você entende que o Espírito Santo de Deus está com você e você crê nessa verdade, acredite, você sente a presença de Deus com você. É isso que te conforta. Ele falou assim: eu irei e não vos deixarei órfãos, eu voltarei e trarei o Consolador. O Consolador é o Espírito de Deus, irmãos. Você não se preocupa que fulano não lembrou do teu aniversário, ou não lembrou de você, porque dentro de você tem uma força tão grande que você até compreende da pessoa não ter lembrado de você. Isso não é uma preocupação para você. Você fica muito mais resiliente com os erros, você fica muito mais tolerante com tudo aquilo que fazem contra você. Esse é o poder do Espírito Santo. E quando Josué entendeu essa verdade aqui, ele ouviu de Deus: meu filho, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Imagina você ouvir isso de Deus, irmãos. Você pode ouvir isso de um ser humano quando você tem coisas para proporcionar para ele, bens materiais. A pessoa diz: estou contigo, estou fechado contigo, deixa que eu não vou te largar. Mas por quê? Porque está sendo beneficiado. E quando você não tem mais nada para beneficiar, será que a pessoa verdadeiramente consegue se manter leal ou fiel à palavra que ela deu? É claro que não. Nós somos homens, irmãos, mas existe um que está aqui essa noite, que ele jamais vai deixar você, jamais vai te desamparar. Quando ele promete a você: eu estou contigo, você vai ver ele contigo em cada momento. Glória a Deus. Essa é a certeza que ele nos dá. E agora vem a parte mais importante, porque ele diz assim: eu não vou te desamparar. Agora vem o teu dever: ser forte e corajoso. Mas o que é isso, Senhor? Ser forte e corajoso no meio dessa sociedade tão má, tão aproveitadora, tão interesseira. Como é isso, Senhor? É o seguinte, meu filho: quando você olhar para um problema, um ser humano normal, ele vai emitir um sentimento sobre aquilo, vai ser angustiante, às vezes ele vai sentir medo, mas dentro de você, por eu ter te dito que não te deixarei, jamais sinta medo. Se o medo vier, você clama pelo sangue de Jesus. Se a tristeza vier, tu invoca o Espírito Santo. Então, quanto maior for o medo, quanto maior for o problema, a forma de me buscar é o teu joelho no chão orando. Então, ore mais, jejue mais,
força não é sua, é de mim. Eu entrarei nessa guerra e eu vencerei por você. Esse é o nosso dever. Não pense que do céu virá o socorro sem você buscar, não. Não pense que eu não te deixarei, vai ser concreto na tua vida se você não tiver a tua casa firmada na rocha. O Senhor está falando, eu tenho te chamado, mas eu quero te ensinar, te educar espiritualmente, para você, em vez de pegar o WhatsApp e dar uma resposta para a pessoa, ou aquela mensagem que você ouviu, você achar que é uma indireta para você. Você tem que ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está contigo. Ao invés de você dar uma resposta, você vai dobrar o teu joelho e dar resposta para o Senhor, que é o Senhor que manda o anjo e entra lá naquele coração, entra lá na vida daquela pessoa. Não é com tuas mãos que você vai modificar um ser humano, não é com a tua consciência ou com a tua boa fala que você vai convencer alguém de alguma coisa. Não, é com o seu joelho dobrado, é com oração, é buscando a face do Senhor. E ele falou, eu vou te dar, Josué, toda essa terra que eu prometi a Moisés. Você vai atravessar com o povo aqui o Jordão, e você vai enfrentar homens de guerra, homens violentos, homens maus, mas eu já disse que você vai vencer. Agora, se você não se posicionar como vencedor, buscar a minha face, ser perseverante, animar o povo quando o povo tiver o espírito de derrota, acredite, nada daquilo ali vai se cumprir. Então aprenda uma coisa com o Senhor: toda a profecia que Ele já te deu, toda a promessa que Ele já te deu, para que se cumpra, depende de como você se posiciona com Ele. Quanto você tem buscado Ele, quanto você tem meditado na palavra dEle, quanto você tem se interessado por Ele, quanto você tem jejuado, quanto você tem falado dEle, quanto você tem levantado uma bandeira e dito: Senhor, eu sou teu, eu sou tua, Pai. Eu não quero ser de homem, eu não quero depender de ninguém, eu quero depender de você. À medida que você se posiciona com Ele, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se rompendo e se modificando. Aprenda com o Senhor a vencer as batalhas com Ele, meus irmãos. Aprenda que você se posicionando com Ele, ninguém pode invadir o teu espaço e roubar o que é teu, e mexer com o teu sentimento, mexer com a tua mente. Não pode, porque o Espírito Santo de Deus, Ele te dá essa força. Josué era um jovem, ele viu Moisés vencer exércitos, mas quem era ele? Agora era ele, de corpo presente, numa situação presente, factível. Não era mais ele ver alguém fazer por ele, agora era ele. E o Senhor está falando essa noite: agora é você, eu estou te ensinando, depende de como você vai orar. Ore, se posicione, fale, abra a boca, não tenha medo, e você vai ver as coisas acontecendo. E um dia você vai olhar para trás e dizer assim: Senhor, se não fosse o Senhor, olha onde tu me colocou, olha até onde eu cheguei. Você atribui isso a Deus, você sabe que não foi por você, porque aquele medo que te sondava, aquele desânimo que tentava te pegar, te paralisava, te neutralizava, fazia você olhar para trás. Agora, quando você conhece Jesus, entenda, irmãos, Ele vai guiar as tuas guerras. E quando Josué entendeu isso, o Senhor falou mais: olha, tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi dar a essas pais. É como se ele dissesse: tu farás uma multidão de pessoas que não tem essa força, não tem essa busca por mim, tu vai arrastar todo mundo para frente. Entenda que o Senhor tem te chamado para você mudar pessoas na tua família, para você mudar pessoas no teu trabalho, para você modificar coisas que às vezes as pessoas estão ali paralisadas, neutralizadas, só pensando em derrota, negativa, mas é você que vai abrir a sua boca em nome de Jesus e vai fazer com que as coisas vão mudando. E você vai ser um exemplo para muitas pessoas. Aqueles que o Senhor fala em 1 Coríntios 1, eu escolhi as coisas que não são, para confundir as que são. Eu escolhi as coisas que não têm valor, as pessoas que às vezes ninguém dá nada, para que você seja, meus irmãos, aquela pessoa que vai fazer a diferença na sua família. E um dia eles vão dizer assim: como pode ele? Quem foi ela? Olha como ela era e olha como ela é hoje. Tudo isso porque você se posicionou com o Senhor. Aprenda do Senhor com o Senhor e viva no Senhor. E agora, para finalizar, ele diz mais uma vez e reitera: tão somente, versículo 7, ser forte, agora ele aumenta, e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, Josué. Agora ele vem e diz: dessa lei, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde que quer que andares.
Não cesse, Josué, de falar desse livro, da palavra. Antes medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Agora ele toca no assunto principal, que é o nosso dever. Josué, eu já te dei promessa, eu já disse que você vai vencer, eu já falei como você tem que se posicionar. Agora eu vou te dar o segredo de você ter isso tudo. O segredo é a minha palavra, é o quanto você é capaz de obedecer a minha palavra, porque quanto mais você obedece e vive conforme a minha palavra, mais o reflexo de Jesus reflete nos outros, no mundo e você, mais a luz do Senhor está sobre você. Olha como Ele é diferente, olha como Ele é diferente, olha como Ele faz as coisas diferentes, olha que coisa diferente. Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele é cuidadosa, olha como ela tem preocupação com o próximo, olha como ela pensa menos em si e mais no outro. Isso é o efeito do poder da palavra sobre a tua vida. O quanto você quer cumprir e viver essa palavra é o quanto o Senhor vai ser contigo. Porque aquela multidão às vezes nem está preocupada com Deus, mas só o fato de você se preocupar, você vai contagiando o coração das pessoas e vai virando chave dentro das pessoas. Não você, o Espírito Santo estará dentro de você. É isso que o Senhor está ensinando, irmãos. Quantos têm vivido um evangelho raso, quantos têm tantos anos de igreja, mas tudo abala essa pessoa, parece de cristal, tudo tira a pessoa do centro da vontade de Deus, tudo seduz essa pessoa, ela não é exemplo no falar, não é exemplo no agir. Quantos cristãos são assim nessa terra? E por isso o evangelho está assim. Quando abre-se mais igreja, era para estar diminuindo a violência, a corrupção, o pecado, a maldade, a malícia. Mas é diretamente proporcional. Quanto mais se abre a igreja, mais sobe a violência, a maldade, a malícia. Quem está errado? Será Deus? Quem está errado? São os cristãos, irmãos. São aquelas pessoas que bebem dessa água, mas não se transformam, não se saciam. Estão mais preocupados com o nome, com a denominação. Estão mais preocupados muitas das vezes com o poder, com o vio mental, com o dinheiro. O lugar onde Jesus está, o lugar onde converge todas as pessoas, o bandido, o policial, o rico, o pobre, o mal-sucedido, o bem-sucedido, porque ele disse: eu sou a cura, eu vim para os que são doentes, aqueles que precisam, para os órfãos de um pai. Eu não vim para os santos, porque quem é são não está nem preocupado com Deus, irmãos, está preocupado em se satisfazer dia e noite, está preocupado em que tudo no mundo gere só em prol de si próprio. Mas aquele que tem a humildade de entender que necessita do Espírito Santo, esse busca o Senhor, esse não olha para título, para pessoa, para denominação, entra numa igreja e está preocupado com o Espírito Santo e não com pessoas que vêm ali. Quanto mais a tua mente critica, quanto mais um ser humano é cheio de si, menos ele consegue tocar em Cristo. Jesus é humilde, ele é simples, ele andava em Jerusalém e quem se agregava a ele eram alcoólatras, viciados, pessoas que a sociedade dizia: esse aqui não vale nada. Mas ele pegava aquele que não valia nada, levantava, punha de pé, gerava amor e dizia assim: vai, só não peque mais. E muitas das pessoas, em vez de ir, eu vou para onde? Se foi ele que me perdoa, ele que tem a palavra da vida, a pessoa ia seguindo ele. E é assim que ele faz, irmãos. Quando ele apresenta para você e para mim a presença e o poder de Deus, ele nunca vai te impor, te exigir, ele nunca vai querer te obrigar, porque tudo que é imposto não gera amor. Tudo aquilo que é do amor deixa bem livre. O amor coloca a borboleta na mão e diz assim: vou para onde você quiser. Se você entender que essa mão aqui tem amor, você um dia vai voltar. Você não precisa se preocupar. Agora, tudo que é imposto não fecha, segura, tenta dominar. O mundo tenta dominar pessoas, as pessoas tentam dominar pessoas, mas o amor, ele é liberto, ele é livre, porque de tanto ele amar e sem merecer, nós nos constrangemos com esse amor. Então, quando ele pega Josué, ele não obrigou Josué, não. Ele falou: olha, Josué, eu te escolhi. Moisés conduziu esse povo e você foi conduzido por ele. Quando Israel pecou contra mim, daqueles milhões de pessoas que saíram, somente você e mais 2 daquela geração ficou vivo, porque você é uma pessoa honesta. Mas eu também não vou te obrigar a levar o povo, não. Vou falar para você: olha, seja forte e corajoso, medita na minha palavra.
Agora, se você cumprir onde você pisar a planta do teu pé, você vai ser bem sucedido. Entende que o amor, ele é espontâneo, ele é livre, ele deixa. Você vai, às vezes, em muitas denominações, as pessoas querem tomar conta da vida dos outros, querem dizer o que as pessoas têm que fazer, e as pessoas, às vezes, são necessitadas e elas querem ser conduzidas, porque não querem assumir responsabilidades. Mas o verdadeiro evangelho não. Ele fala assim: olha só, você tem uma Bíblia em casa? Está aqui. Medita nela de noite, que você vai começar a ter experiência com Jesus. Quer ir mais profundo? Acorda 3 horas da manhã, dobra o teu joelho no silêncio da madrugada e começa a buscar a face de Deus, se confessar quem tu foi, quem tu é, o que tu quer, confessar. Se você não tiver uma experiência sobrenatural, rasga a Bíblia. Porque um dia um pastor virou para mim e disse: você quer ir fundo, quer conhecer Deus? Vai pela madrugada, onde tudo está silencioso. Meus irmãos, eu tive experiências sobrenaturais. E quando eu chegava na igreja, não precisava o pastor falar comigo, me dizer o que fazer. Eu bebia daquilo que saía dele, mas era daquelas portas para fora que eu tive e tenho as maiores experiências. Porque você é um cristão fora da igreja, não é dentro da igreja. Aqui nós estamos envoltos numa atmosfera espiritual. O diabo ele nem entra, ele fica daqui para fora. O que está dentro das pessoas fica quietinho. Entende? Agora dessa porta para fora não. Ali é o mal, ali é que ele reina. Então você vai pisando e você passa a ser luz quando você realmente se torna um praticante da palavra. Então vamos deixar de ser meninos na fé e vamos ser maduros na fé. O que o Senhor quer contigo é que você, dessas portas para fora, você deseja Ele, porque ninguém vai desejar por você. E você vai ter experiências maravilhosas. Quando tudo tiver cinza, para você vai abrir janela colorida e aquilo ali vai ser intimidade de Deus contigo. E você vai guardar aquele segredo e você vai querer que as pessoas bebam dessa água, porque você é prova viva de que ela funcionou como sim. Então entenda que é você o protagonista dessa noite. Jesus trouxe aqui pregador, trouxe quem louve, botou pessoas com problema e engarrafamento pela tua vida, por você. Não foi para pastor, não. É você o importante aqui essa noite, porque Ele sabe o que você tem vivido, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você necessita. E Ele está dizendo assim, como Ele disse para Josué: ser forte e corajoso, joga esse desânimo por terra, deixa eu entrar na tua vida e fazer a diferença. Mas Ele diz, sobretudo, se permita isso, porque eu não posso entrar. Eu sou o amor, não te ensinei. Eu não invado o teu coração. O mal invade. Quando você sente raiva, ele dá uma crise de raiva, você faz coisas que você nem queria fazer. Esse é o mal. Agora é o não. Para você viver por mim, de mim, através de mim, você tem que se convencer que sou eu, porque eu sou manso e suave. Eu tiro o teu fardo e te dou um leve. E se você entender que esse fardo leve só quer te amar, você vai se permitir ali. Não é igreja, não é religião. Esquece isso, irmãos. Você vai se tratando do amor de Jesus que está aqui essa noite. Glória a Deus. Princípio dele, Jesus. Porque aqui João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos dizem? Ninguém vem ao Pai se for pela igreja tal, se for pelo pastor tal. Esquece isso. Se você é uma pessoa racional, um dia, esse dia está chegando, a igreja na terra vai ser perseguida, vocês vão ver quantos vão pular fora e dizer: eu não, nunca fui cristão, porque a igreja primitiva de Atos era perseguida pelo governo. Então um dia a igreja vai ser perseguida, isso vai vir da parte de Deus, e os verdadeiros cristãos, eles vão ser a verdadeira essência, verdadeiros. Então não há o que negar, porque eu posso negar um nome, uma igreja, uma instituição, mas Jesus eu nunca negarei. Nós nunca negaremos quando Ele está dentro de você. Por quê? Porque nós cremos nisso aqui. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é que é a vida. Ele está aqui essa noite para te dar vida, independente do que você está passando. Então receba a vida, porque a vida está aqui e a vida está sendo derramada sobre você. E a tua história muda a partir desta noite em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Uma salva de palmas.